Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de vírus. Mais especificamente, vamos falar das viroses, as principais viroses que acometeram ou acometem a humanidade, tá? Então, nós vamos dividir essa aula aqui em duas, pelo menos, tá bom? Para não ficar muito cansativo, né? E uma grande quantidade de doenças e vem lá com os seus aspectos, né? Então vamos dar uma olhadinha. Vamos iniciar então com a dengue, beleza? Uma doença que nós estamos bem familiarizados, né? Então vamos dar uma olhadinha nela aí. Ok. Então, inicialmente, né, começando aqui com o causador da doença, tá bom? Então, consequentemente, nós sabemos aqui que, como estamos falando de viroses, né, logo o causador, obviamente, é um vírus, belezinha? E esse vírus, como a gente pode ver aqui, ó, é um vírusinho aqui envelopado, tá certo? Estrutura aqui do vírus, ó, o seu vírus envelopado. Você tem aqui o seu capsídeo, né? O capsídeo do vírus e o seu material genético, que no caso aqui é um RNA de cadeia positiva. Lembram disso aí? Tranquilão? Existem, pessoal, pelo menos 4 subtipos de vírus da dengue, tá? O dengue 1, 2, o 3 e o 4, certo? Então, nós temos aqui na sua classificação, ó, na família Flaviviridae, né? O gênero Flavírus e a espécie Dengue 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então, nós vimos isso na aula lá de classificação. Tudo bem? Com observação, nós temos o seguinte, ó. Os 4 subtipos de vírus, eles diferenciam-se quanto às variações das suas proteínas, né? Proteínas aí presentes no envelope viral. Tudo bem? E quanto ao genoma. No entanto, praticamente causam a mesma sintomatologia, tá? Os 4 subtipos. Alguns estudos aí indicam que o dengue tipo 2 e o dengue tipo 3 parecem ser mais virulentos, né? Então, quando a gente diz que um vírus, né, ele é mais virulento, a infecção geralmente é mais grave, tá? Então, a gente vai estar usando esse termo, né, de ser mais virulento ou menos virulento, tudo bem? O subtipo dengue 1 se replica mais facilmente e é aquele mais frequente aí nas epidemias de dengue. Tudo bem? Como é que esse carinha ele é transmitido, então? Como é a sua transmissão? Também conhecemos bem, né? Vamos relembrar isso daí, tá? Então, a transmissão, né, da dengue aí, desse vírus que causa a dengue, vai ocorrer por meio da picada das fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Ora, então logo nós temos aí um vetor, né? Quem vai transmitir esse vírus, esse é o vetor, que é o Aedes aegypti. Tudo bem? Essa espécie de mosquito aí tem hábitos diurnos, alimentam-se aí de sangue, principalmente ao amanhecer e ao entardecer, tranquilo? Lembrando que são sempre as fêmeas. É um inseto tipicamente urbano, tá? Que se reproduz facilmente em épocas de calor e chuvas, tá? As fêmeas depositam os seus ovos aí em águas paradas, ficam alojadas em caixas d'água, galões, garrafas, lixo a céu aberto, bandejas de ar-condicionado, poço de elevador, pneus abandonados, etc. Todo e qualquer recipiente aí que acumule água, eles vão estar se aproveitando disso para poder estar colocando os seus ovos, tá? Então, os ovos aí medem em torno de 0,4 milímetros, tá? 48 horas após a postura, esses ovos irão eclodir, tá? E aí surge quem? Uma larva, beleza? Ela dura em torno de 3 a 4 dias, esse período. A pupa, de 2 a 8 dias. E para chegar no animal adulto, pode ter em torno aí de 3 milímetros, tá? Então vejam que, no caso aqui, o inseto, ele tem um desenvolvimento completo, né? Que nós chamamos aí de holometábolo. Tranquilo? Beleza, então? Vamos aqui para os sintomas, tá? Então, o período de incubação aí da doença varia de 3 a 15 dias.
Após esse intervalo, os seguintes sintomas podem aparecer, né, em parte aí dos pacientes infectados, tá? Dores atrás dos olhos, indisposição geral, dores nas articulações, fortes dores de cabeça, febres altas, podendo chegar a 40 graus, né, muito característico, manchas vermelhas na pele também é bem característico aí da dengue, tá? Em casos da chamada dengue hemorrágica, poderão ocorrer os seguintes sintomas aí: sangramento pela boca, né, gengiva e nariz, dores abdominais, perda de consciência, pulso fraco, né, sede, palidez, tá? Então são sintomas aí que vai estar aparecendo com a dengue hemorrágica, né? Que é um agravamento, tá? Quando o indivíduo é infectado mais de uma vez, dependendo do tipo do vírus também aí, tranquilo? Então, aqui, né, nós vamos chamar a atenção, né, nas dores das articulações, é característico da dengue, tá? Nas febres altas, nas manchas vermelhas. Vocês vejam que os sintomas, eles vão se repetir em algumas doenças, tá? Então, geralmente, a gente vai ficar prestando mais atenção naqueles que são mais característicos, tudo bem? Que muitas das vezes tem sintomas que conseguem, sim, nos remeter a qual doença que a gente está tratando ali, né? Que a gente está comentando, que a gente está resolvendo uma questão, algo nesse sentido, tudo bem? Bom, pode haver danos, né? Então, o tempo médio de duração aí dos sintomas da dengue é mais ou menos uma semana, né? Em torno aí de 7 dias, tudo bem? Após esse período aí, geralmente os sintomas desaparecem sem deixar sequelas. No entanto, aí, em casos graves da doença, ocorre a chamada dengue hemorrágica, tá? Que aí pode causar danos aí ao cérebro, ao coração, né? E, consequentemente, pode causar a morte, ok? Então, o vírus da dengue, ele aumenta a permeabilidade dos capilares sanguíneos, tá? Além de provocar diminuição aí do número de plaquetas circulantes, tá? Então, o que acontece? Remédios à base de ácido acetil salicílico, né, o famoso AS, são contraindicados em casos de dengue, né, por serem anticoagulantes, tá? Que pode agravar aí a perda de sangue em caso de dengue hemorrágica, tudo bem? Então, todo cuidado com relação a esses medicamentos aí, tranquilo? Qualquer medicamento que seja à base de ácido acetil salicílico, ok? Como é que a gente pode se prevenir? A profilaxia aí da dengue, né? Então, prevenção contra a dengue vai consistir principalmente aí em a gente dificultar a proliferação, né? O ciclo aí do Aedes aegypti, né? Então, a gente tem que diminuir os seus criadores que acumulam em água parada, né? Por quê? Porque ele é um vetor, né? Então, se a gente fechar, cortar nesse ciclo aí, tá? Isso vai diminuir bastante, né, a incidência, tá, de dengue, tranquilo? Então, mantém as garrafas aí com a boca para baixo, tá? Mantém as lixeiras sempre tampadas, mantém a caixa d'água também tampada, adicionar areia aí nos pratinhos aí que ficam sobre os vasos de plantas, né? Guardar os pneus em locais fechados, para evitar que eles tomem chuva, para não acumular água, tá? Já tem estudos aí que já mostram que esses ovos podem ficar até em locais secos por um período de até um ano, tá? E quando vai ter água ali, eles continuam o seu ciclo, né? Ou recomeçam o seu ciclo, né? Vai ter o processo da eclosão para começar lá o ciclo do desenvolvimento do mosquito, tá? Então, todo cuidado é pouco, tudo bem? Com relação aí a dengue. Tranquilo, senhoras e senhores? É isso daí. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui, né? Em outras viroses, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas outras viroses aqui principais, beleza? Vamos lá. Ok, então, vamos para uma segunda doença, que é a febre amarela, tranquilo? Então, dando uma olhadinha aqui, ó, também um vírus envelopado, ok? Aí o seu capsídeo, também ele aqui como vírus da dengue, um RNA de cadeia positiva, certo? Então, mesma família aí, ó, Flavivirida, né? Mesmo gênero, Flavírus,
Agora, uma outra espécie, né, YFV, que é o chamado vírus amarílico, tá bom? Então, esse é o causador da febre amarela, ok? Como é que acontece a sua transmissão? Olha só, existem duas variantes da febre amarela. A febre amarela silvestre, que é adquirida aí nas matas, né, por meio da picada de mosquitos, do gênero Hemagogus, tá? Então, o vetor aqui vai ser um mosquito do gênero Hemagogus, e a febre amarela urbana, tudo bem? Que é adquirida por meio da picada de mosquito Aedes aegypti, ou seja, o mesmo da dengue, tá bom? Então, o Hemagogus, ó, tá? São várias espécies, o Hemagogus espécie, que é o transmissor da febre amarela silvestre. E o Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela urbana, tá? Então, além da dengue, ó, também febre amarela, tá? Pessoal, algumas espécies de macacos são reservatórios naturais do vírus da febre amarela, tá? Eventualmente, a doença é transmitida do macaco para os seres humanos por meio da picada do hemagogus, né? Então, as pessoas que têm contato com mata, que moram próximo à mata, né? E que têm esses macacos que são reservatórios, tá? As pessoas contaminadas na mata, elas podem levar os vírus para os centros urbanos, né? Nas cidades, aí o Aedes aegypti pode picar as pessoas contaminadas e transmitir o vírus para outras pessoas, tá bom? Então, aconteceu aí em alguns surtos de febre amarela que algumas pessoas estavam lá matando os macacos, né? Ora, eles não são transmissores, eles são reservatórios naturais, então eles nos ajudam, tá? Se você mata os macacos, o que vai acontecer? Esse vírus vai acabar indo para a gente, tá? Porque lembrando, quem é que transmite vai ser o mosquito, eles são os vetores, tá? Tanto o hemagogus como o Aedes aegypti. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá para os sintomas, tá? Então, o período de incubação da doença varia de 3 a 15 dias, é mais ou menos o mesmo tempo aí da dengue, tá? Após esse intervalo aí, alguns sintomas que podem aparecer, né, em parte dos pacientes infectados, tá? Então, tem a febre, tá? A icterícia, que é bastante característico aqui, que é a pele amarelada, né? Daí também o nome de febre amarela, né? Dores musculares também acontece, dores de cabeça, náuseas e queda do ritmo cardíaco, tá? Então são sintomas aí que podem aparecer mais comumente. Tranquilo? Bom, podemos ter danos também, né? Então a febre amarela pode causar os seguintes danos: hemorragias, tá? Insuficiência renal, é o agravamento, né? Aqueles sintomas lá iniciais, redução dos batimentos cardíacos e da pressão arterial e insuficiência hepática, tá? Então, no caso aí, são os danos que ela pode apresentar, ok? E como é que a gente se previne, né? Como é a prevenção, a profilaxia da febre amarela, tá? Então, basicamente, diminuir o número de criadores dos mosquitos e vacinar as pessoas que vivem ou que se deslocam para áreas endêmicas, tá? Áreas onde você vai ter ali o vírus sempre presente, né? De onde ele se origina ali, tá? Então, na região norte, tá? E a região centro-oeste. Na região norte aí, os estados do Acre, né? Amapá, né? Pará, Rondônia, Roraima, Amazonas, Tocantins. E na região centro-oeste, Goiás, Brasília, Mato Grosso do Sul, tá? Certas regiões de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Espírito Santo podem ser consideradas aí áreas de risco, tá? Segundo alguns levantamentos, tá? Porque já foi encontrado lá, no caso, o vírus nesse local. E aí nós sabemos que, por exemplo, o hemagogus, né, vai estar presente em área de mata, tá? E no caso, o Aedes aegypti vai estar na região urbana, né? E a gente sabe que ele está em todo o nosso país. Tranquilo? Então, seria aí a profilaxia da febre amarela. Ok, pessoal? Tranquilo, então. Ok, então a nossa terceira doença é a chikungunya, né? Pessoal, dá uma olhadinha então aqui, ó, um vírus também envelopado, certo? Aqui o seu capsídeo e o seu material genético RNA também de cadeia positiva, né? Mas não são todos assim não, né? Não são todos do mesmo jeito não, que a gente está vendo até agora. Daqui a pouco começa
a mudar, tudo bem? Então, a família aí, Togavirida, né? O gênero alfavírus, né? E a espécie chikungunya vírus, né? Ou pode ser aqui pela sigla, tudo bem? Então, alguns estudos aí em laboratório demonstraram que o chikungunya vírus, né? Ele tem tropismos por células, né? Como miócitos, né? Tem ali uma certa aproximação, tá? Então, é, é, esses tropismos é justamente isso, né? Que são atraídos, né, por essas determinadas células, tá? Então, os miócitos aí que são fibras musculares esqueléticas, tá? Fibroblastos também, células comuns do tecido conjuntivo, e hepatócitos, né? Células do fígado. Então, geralmente, eles se replicam, né, facilmente nos miócitos e nas articulações em um processo infeccioso, tá? E isso vai estar relacionado, por exemplo, a algum sintoma, né, bem característico da doença. Nós vamos já dar uma olhadinha aí, tudo bem? Como é que é feita essa transmissão? Tá? A transmissão da chikungunya vai ocorrer por meio da picada das fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Pô, mas ainda também são todas as doenças, né, virais aí, que vai ter o Aedes aegypti também como vetor? Não, né? Você veja que nós já passamos pela dengue, pela febre amarela e agora a chikungunya, que esse carinha aí está extremamente adaptado ao nosso ambiente, ele acaba sendo um vetor aí, tá, desses vírus, tudo bem? Então, nós já vimos aí direitinho, né, que quem vai ser o transmissor realmente vai ser a fêmea, porque ela é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue, tá bom? Essa tabelinha aqui está só mostrando aqui a diferença do macho, da fêmea, né, do Aedes aegypti, sempre falando nele. É importante a gente saber isso daí, às vezes as questões aí trazem aí algumas informações relacionadas a ele, tá? Então é bom a gente saber, né? O macho geralmente é menor, a fêmea é maior, né? Então tem um certo dimorfismo sexual, tá? As antenas aí dos machos têm muitas cerdas, né? A das fêmeas tem poucas cerdas, é como se fosse ali pelinhos, tá? Aqui, ó, né? Essas cerdezinhas aqui, ó, certo? Que ele está falando. Tranquilão? Beleza. Então vamos aqui nesses sintomas, tá? O período de incubação aí gira em torno de 2 a 12 dias, tá? E aí, após esse intervalo, alguns sintomas podem aparecer, tá, em determinados pacientes. Olhos avermelhados, dores de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, olha só, muito característico aqui nessa doença, tá? Febres altas e manchas vermelhas na pele. Veja que os sintomas acabam aí se repetindo, a gente viu isso aí basicamente também lá na dengue e tal, alguns deles aí em febre amarela, tá? Então, geralmente, eles acabam se repetindo. Tranquilo? Bom, aí os danos, né, vão acabar se diferenciando. Lá no caso aqui, as dores nas juntas, né, nas articulações, que podem se prolongar por muitos anos. Então, a pessoa geralmente acaba se curando da doença e fica ainda sentindo essas dores nas articulações. Muitas pessoas acabam reclamando relacionado a isso. São que danos, né, da doença que ficaram aí, tudo bem? A sua profilaxia, nós temos aí a sua forma de prevenção, né? Também aí consiste em dificultar a proliferação do Aedes aegypti, tá? Então, diminuindo aí seus criadouros, né, onde que acumulam água parada. Então, isso aí, ó, vai servir, né, ações aí que a gente vai ter que tomar, vai servir para algumas doenças aí diferentes, né? Então, as gestantes, em especial, devem evitar, né, ter contato com os mosquitos, utilizando aí roupas que protejam áreas expostas, né? E utilizando aí repelentes saudáveis. Por quê? Porque as gestantes, porque o vírus pode acabar trazendo alguns problemas aí para o feto, né? Então, aqueles velhos formas de prevenção, né? Aqueles velhos hábitos que a gente tinha que ter realmente, a manter as garrafas com a boca para baixo, manter as lixeiras tampadas, a manter a caixa d'água também tampada, adicionar areia aí nos pratinhos, tá? Guardar os pneus, tudo para evitar acumular água, para que o mosquito não venha aí tá se proliferando, tá? Então são essas as atitudes que nós temos que tomar. Tudo bem? Com relação
a chikungunya. Legal? É isso. Olha aí, pessoal. Então, a nossa quarta doença, a Zika, tá? Também nós temos aí um vírusinho que é envelopado, certo? Um envelope aí lipídico, tem glicoproteínas, tá? O seu capsídeo, tá? Seu envoltório de proteína e, ó, o RNA aqui também de cadeia positiva no caso do Zika vírus, tá? Então, a família, até agora, a mesma família que a gente está vendo, uma família grande aí, ó, Flavivirida, o mesmo gênero, Flavírus, né? Espécie, né? Pode ser aqui pela sigla, ou Zika vírus, né? Como a gente faz lá na classificação, tá? Então, o Zika vírus ele foi isolado pela primeira vez em 1957, a partir de macacos rezos, tá? Capturados na floresta de Zika, em Uganda. Daí o nome dele aí, de Zika vírus. Tudo bem? Então, por isso, pessoal, vejam que como a mesma família, mesmo gênero, né? Claro, consequentemente muda aqui a espécie, mas como eles são muito semelhantes, tá? Acaba tendo aí os mesmos vetores, como a gente está vendo que está acontecendo, né? Uma coincidência com relação aos vetores, né? Então, aqui no caso da transmissão, ó, nada mais, nada menos, ó, quem aparece de novo aqui, picada do Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti é o vetor também aí, né? Até agora dessas 4 doenças que nós estamos vendo, né? A dengue, a febre amarela, né? No ambiente urbano, a chikungunya e agora a zika. Tudo bem? Então, forma de transmissão, picada do Aedes aegypti. Outra forma de transmissão aqui, ó, transmissão vertical, passando da mãe para o feto, essa é a chamada transmissão vertical. Pode ser também através de transfusões de sangue, né, do sangue contaminado, e também relações sexuais, né? Então, considerada aí uma DST ou uma IST, né? Doença sexualmente transmissível, ou uma infecção sexualmente transmissível, como está sendo denominado mais recentemente, ok? Os sintomas, né? Nós vamos ter aí um período de incubação aí que varia, gira em torno aí de 10 dias, tá? E aí, consequentemente, após esse intervalo, alguns sintomas podem aparecer em parte de alguns pacientes aí infectados, irritação dos olhos, ínguas, né? Que são as inflamações aí dos linfonodos, tá? A gente tem aqui pescoço, a gente tem axilas, tem virilhas, tá? São esses linfonodos aí, que popularmente a gente chama de ínguas, né? Dores nas articulações aparecendo aí também, dores de cabeça, febres baixas, né? E manchas vermelhas na pele também. Então vejam mais uma vez que os sintomas acabam aí se repetindo, tá? Isso é muito bom, que acaba nos ajudando aí com esses sintomas que se repetem, né? O que a gente pode ter de danos, né? Interessante aqui. Então, de forma geral, os sintomas da Zika desaparecem espontaneamente após alguns dias sem deixar sequelas graves, tá? No entanto, há casos raros em adultos de danos neurológicos, tá? Nos fetos infectados durante a gravidez, né, pela placenta, na questão da transmissão vertical, como nós falamos, pode ocorrer o comprometimento do desenvolvimento do cérebro, levando a uma microcefalia, né, que é um desenvolvimento menor do cérebro, né? E nós passamos aí por um surto de Zika no nosso país há alguns anos atrás, não faz muito tempo assim, e nós tivemos aí muitas crianças que nasceram com microcefalia. Tudo bem? Então, a curvatura do crânio, microcefálico aqui, né? Aquela cabeça mais achatada, tá? Que acontece aí. Aqui seria uma curvatura normal, né? E a curvatura do crânio aqui com microcefalia, que ela é um pouco mais achatada aí. Tudo bem? Um dano aí bem importante. E a profilaxia, consequentemente, né, dificultar a proliferação do Aedes aegypti, extremamente importante, né? Mesmo esquema, diminuindo aí seus criadores, né? Onde a gente acumula aí água parada, né? Acabar com tudo isso, manter as garrafas com boca para baixo, manter as lixeiras tampadas, manter a caixa d'água tampada, né? Adicionar areia aí nos pratinhos que ficam sobre os vasos de plantas, guardar os pneus, tá? Nunca é demais repetir isso. Agora,
O mais importante realmente é nós fazermos isso, né? Termos essas ações aí realmente efetivas, né? As gestantes, em especial, devem evitar ter contato com os mosquitos, utilizando aí roupas que protegem as áreas expostas, utilizando repelentes, né? Repelentes saudáveis, consequentemente, aí para ela, e para o bebê. Tranquilo? Então, isso aí são a forma de prevenção da Zika. Tranquilão? Beleza, então, pessoal? É isso daí. Legal. Então, a nossa quinta doença aqui é a varíola, tá? Temos aqui um modelo, né? Um modelo tridimensional do vírus, tá? Num corte aqui transversal, mostrando o seu envelope, tá? Então, vejam, como a gente falou na aula, tá? Que os vírus que são envelopados, geralmente, eles vão causar mais as infecções, né? Dão mais trabalho de combate e tudo mais, certo? Então, todos até agora estão envelopados, né? Apresentando aí o seu capsídeo e o seu material genético. Olha, no caso agora mudou, ó, DNA, né? Vírus de DNA, tá? É uma família Poxviridae, né? O gênero Orthopoxvirus, né? E espécie aí, vírus da varíola, né? Vacínia ou VACV, né? Como ele é chamado também, tá? Então, são vírus envelopados de DNA de grandes dimensões aí, né? Em torno de 300 nanômetros de diâmetro, né? São pequenos ainda, mas relacionado a vírus, tem um tamanho um pouco mais avantajado, né? Em comparação. Tudo bem? Forma de transmissão, né? A transmissão da varíola vai ocorrer por via aérea, né? Ou pelo menos ocorria, porque ela já foi erradicada, né? Inalação de gotículas de saliva e escarro de pessoas contaminadas, ou por contato direto, né? Com as lesões, né? De feridas aí e fluidos corporais, tudo bem? Um pouquinho aí de história, né? Acredita-se que o vírus da varíola aí já estava presente na humanidade há cerca de 10 mil anos, tá? O estudo da múmia do faraó Ramsés V, né? Esse rapazinho aqui, sugere que o líder egípcio tenha contraído varíola e que essa talvez tenha sido a causa da sua morte por volta de 1145 a.C. Né? A varíola teria sido causadora de milhões de mortes na Europa, né? Antes, durante e depois da Idade Média. Beleza? Durante a colonização da América Latina, parte da população ameríndia teria sido dizimada pela varíola, né? Trazida aí pelos espanhóis e portugueses, né? Que eram os colonizadores aí. Tá? Acredita-se que 90% dos astecas e incas tenham sido vitimadas pelo vírus. Tá? Só no século XX, segundo estimativas aí da Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, cerca de 500 milhões de pessoas morreram de varíola. Tá? Hoje em dia, a varíola está oficialmente erradicada, tá? Graças à vacinação e tal. E foi graças a ela aí, graças à varíola, né, que o Edward Jenner acabou desenvolvendo as vacinas, né? E começou toda a história das vacinas aí com a varíola, beleza? Então, vamos lá, dar uma olhadinha nesses sintomas, tá? Então, período de incubação é cerca de 12 dias. Os sintomas mais comuns aí, febre, inflamação dos linfonodos, né? As ínguas, mal-estar geral, dores musculares, vômitos. Característico demais são essas pústulas aqui, tá? Generalizadas pelo corpo, pela boca, pela pele, tá? Mucosas, tá? Olha só como fica a pele da pessoa, tá? Então, são essas pústulas generalizadas, tudo bem? Essas pústulas aí contêm líquidos aí espessos, quando murcham e secam, costumam deixar marcas ou manchas na pele, tá? Então, a varíola matava bastante, ok? Principalmente quando não se tinha vacina. E depois da vacina, opa, tanto é que com o processo de vacinação erradicou-se a varíola, né? Alguns danos aí, ó, algumas formas de varíola podem causar hemorragias graves no tecido subcutâneo, tá? No baço, nos rins, no fígado, nos testículos, nos ovários, né? Isso alguns dias após a infecção, tudo bem? Então, nessa foto aqui, ó, mostra aqui um paciente afetado pela varíola, tá? Tranquilão aí. A varíola pode ter uma letalidade alta, aí em torno de 30%, tá? Então,
considerado aí bastante alta essa letalidade, né, que era da varíola. Ainda bem que está erradicada, né? E como a gente, né, se prevenia e então, graças ao sucesso das campanhas mundiais de vacinação durante o século XX, tá? A OMS aí, em 1980 declarou que a varíola foi oficialmente erradicada, né? Embora amostras de vírus da varíola estejam ainda preservadas em laboratórios espalhados pelo mundo, tá? Isso sempre acontece, né? Quando se erradica o vírus, tem que deixar aí algumas amostras, né? Então, no Brasil, a campanha de vacinação contra a varíola atingiu cerca de 100% da população e garantiu ao país a certificação internacional da erradicação da varíola em 1973, pessoal, né? Há bastante tempo, tá? Então, a importância que se tem da vacinação, tá? Não podemos deixar de se vacinar de forma nenhuma. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Ok, então vamos aqui para a última doença, né, dessa primeira parte sobre as viroses, tá? Falando então do sarampo, olha aí o famoso sarampo, né? Então nós temos aqui o causador, né? Um vírus também envelopado, certo, pessoal? Tá? Tá aqui o seu envelope, tá? Então aqui nós temos o seu capsídeo, né? E aí temos o seu material genético, que é, no caso aqui, um RNA de cadeia negativa, né? RNA de cadeia negativa. Tudo bem? Então, temos a família aqui, Paramyxovirida, né? O gênero Morbillivirus, e a espécie MEV, né? Que a gente sempre está colocando aqui a sigla, né? Que a espécie geralmente é indicada pela sigla, né, do nome em inglês, né? Morbilivírus do sarampo, tá? O MEV aqui, tá? Então, trata-se de um vírus envelopado de RNA de cadeia negativa, dotada de muitas glicoproteínas, como a gente pode ver aqui, tá? Muitas glicoproteínas de envelope aí que facilitam a dissolção e a fusão do envelope viral com a membrana plasmática das células hospedeiras, né? Quais são essas células? Os macrófagos, linfócitos, queratinócitos, células do baço, células do epitélio pulmonar, tá? Então, essas glicoproteínas aí conseguem aí aderir à membrana dessas células para poder fazer a sua fusão e infectar esse vírus e ir para dentro da célula, né? Para estar fazendo todo o seu processo de replicação, não é isso? Beleza, então a transmissão ocorre por meio da inalação de gotículas de secreção respiratória, né? Com saliva aí, eliminadas por pessoas contaminadas pela fala, tosse ou espirro, tá? Estima-se que um indivíduo infectado possa contaminar entre 12 e 18 pessoas, ou seja, uma transmissibilidade bem alta, né? Então, por isso, toda a preocupação que a gente tem que ter com relação à prevenção, né, contra o sarampo, tudo bem? Sintomas aí que a gente tem, ó, então, em média, aí, o período de incubação do sarampo é em torno de 12 dias. Depois, né, aparecem sintomas típicos da doença, que são os olhos avermelhados, coriza, tosses, manchas avermelhadas na pele, muito característico, tá? Progridem aí do rosto para os pés, tá? Manchas internas na boca, febres, mal-estar geral, tá? São aí os sintomas do sarampo. Alguns danos, né? Então, o sarampo pode se tornar uma doença sistêmica, né? Pois o vírus, né? O morbilivírus, pode infectar diversas células do corpo, como nós vimos, tá? Danos cerebrais permanentes, isso pode acontecer, pneumonia, né? Surdez, nascimento prematuro, no caso aí de mulheres grávidas, e até a morte, tá, pessoal? Beleza? E aí, ó, a sua profilaxia, né? O Ministério da Saúde fornece gratuitamente a vacina contra o sarampo, de acordo com o calendário vacinal, né, nacional aí, tá? Então, crianças aí, né, 0 anos, 6 meses a 11 meses de idade, tem uma dose extra, né? Primeira aí, 12 meses, né, um ano aí de idade. A segunda, tá? Segunda dose aí com 15 meses de idade, beleza? Para adultos, né? Para quem tem entre 1
e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina, um reforço, né? Para quem comprova as 2 doses da vacina do sarampo, não precisa se vacinar novamente, tá? Já está imune, beleza? Para adultos nunca vacinados ou perderam aí o cartão, né? De 1 a 29 anos, 2 doses, de 30 a 59 anos, uma única dose, tá? Agora, tem que se vacinar, né? Tem que se vacinar. Acabar com essa história de que não vai tomar vacina, não temos que tomar vacina. Isso é bom para a gente e é bom para quem está em nossa volta, tá? Então, todo mundo vacinado, isso aí é o primordial para acontecer. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, então? Beleza. Então, vamos parar essa primeira parte sobre as viroses, tá? Por aqui. Tudo bem? E aí, na segunda parte, a gente continua com mais algumas viroses. Valeu? Show! Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.